Povo de Deus, infelizmente não foi possível transmitir ao vivo. Então eu estou aqui na igreja ainda, mas para não deixar vocês sem o alimento, sem o ensino da palavra na quarta-feira, eu vou gravar a mensagem, eu vou gravar a palavra. Agora são 20 horas e 30 minutos. Assim que terminar a gravação, vou subir para o YouTube e vou mandar para cada um de vocês o link. Então você vai estar assistindo essa mensagem de forma gravada. Eu vou compartilhar com vocês um texto que está no livro de Atos, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como também era toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. E ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Amém? Amados irmãos, essa é a história de conversão de Cornélio. Cornélio era aquela pessoa cheia de qualidades. Pense de um homem cheio de qualidades. Pense de uma pessoa de conduta ilibada, sabe? Um homem moralmente bem conceituado, um homem respeitado pela família, pelos seus servos, pelos seus soldados, pela sociedade de uma forma geral. Um homem que tinha no seu coração o compromisso de ajudar os pobres. Cornélio era um homem que dava esmolas e esmolas generosas. Apesar de todas essas qualidades, a Bíblia vai deixar claro para a gente que Cornélio, ele precisava ser salvo. Ele precisava de salvação, ele precisava conhecer a Jesus, ele precisava conhecer a palavra, ele precisava ser confrontado pela palavra para que ele tomasse a decisão de aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, fosse batizado e assim fosse salvo. E é isso que vai acontecer. E eu quero falar agora das qualidades desse homem. Primeiro, era um soldado bem conceituado, era um soldado graduado. No versículo 1, diz que ele morava em Cesareia, um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Querido, ele era um centurião. Centurião, se você não sabe, era um comandante que a ele, o exército romano, o império, confiava a ele o comando de 100 soldados. Então ele tinha 100 homens debaixo de suas ordens. Então era alguém que exercia uma posição de confiança dentro do Império Romano, dentro do exército romano. Porque o império não ia colocar qualquer um para ser comandante de uma centúria. Então ele tinha uma posição, de certa forma, até invejável. Era um soldado graduado. Além de ser um soldado graduado, ele era um homem muito generoso. No versículo 2, diz o seguinte: era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Soldado graduado, comandante de uma centúria, um homem generoso. Cornélio tinha no coração esse compromisso de ajudar os pobres. E não se tratava de ajudas esporádicas, um dia sim, outro não, aqui ou acolá. Ele era comprometido com essa tarefa de ajudar as pessoas, de ajudar os pobres. E o tipo de ajuda que ele dava não era uma ajuda qualquer não, querido, porque o texto diz que ele dava
esmolas generosas. Então ele tinha o coração e o bolso aberto para ajudar os pobres e os necessitados. Mas esse homem ainda assim precisava ser convertido, ainda assim ele precisava conhecer a Jesus Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador e ser batizado. Além de ser generoso, esse centurião, ele era um homem devoto e temente a Deus, como o texto afirma no versículo 2. Era um homem devoto e temente a Deus. Queridos, devoto é aquele que tem devocional com Deus, é aquele que se relaciona com o eterno, é aquela pessoa que busca se relacionar com o sagrado. Então, Cornélio abandonou a fé nos deuses romanos e passou a temer a Deus, o Deus de Israel. E ele tinha essa vontade de se relacionar com Deus. Então ele tinha devoção no seu coração por Deus. Além disso ainda, o texto afirma, no mesmo versículo 2, olha só o que diz: dava aos pobres esmolas generosas, e sempre, não um dia sim ou dia não, sempre orava ao Senhor. Então Cornélio era um homem de oração. Era um homem que tinha uma vida devocional, um homem comprometido com a oração. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Ele acreditava em Deus, ele tinha fé em Deus, era temente a Deus e tinha fome e sede por Deus. Cornélio tinha como meta de vida conhecer a Deus, por isso ele buscava incessantemente pela presença do Senhor, diariamente, através de uma vida de oração. A gente pensa que só quem ora são as pessoas que estão dentro das igrejas, né? A gente pensa que só quem fala com Deus é o crente, é o cristão. E às vezes nem é, irmão. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, às vezes a pessoa está no hall de membro, às vezes a pessoa ela já foi batizada, mas ela não tem vida devocional com Deus. Ela não tem vida de oração. Cornélio era um homem que, apesar de ainda não ter tido uma experiência com Deus, apesar de ainda não ter tido uma experiência de conversão, mas esse homem já tinha uma vida de oração. Esse homem já se relacionava com Deus, ele buscava esse relacionamento com Deus através da sua oração. Mas ainda assim não era convertido, ainda assim não tinha sido alcançado pela salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso tudo que eu já falei, Cornélio era um líder exemplar. No versículo 2, olha só o que diz: era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Amados irmãos, um homem que liderava bem não somente os seus soldados, mas também a sua casa. Ele era líder lá fora, mas ele era líder dentro do seu lar, ele era líder da sua família. Tinha o respeito dos seus soldados, mas também tinha a consideração e o respeito das pessoas que faziam parte da sua família, da sua casa. Amados irmãos, muitas pessoas são aplaudidas lá fora. Lá fora elas são aplaudidas, admiradas, mas muitas vezes dentro de casa elas são um verdadeiro fracasso. Lá fora, aplauso, dentro de casa, muitas vezes decepção. Eu quero dizer para você algo que talvez você já ouviu, mas o nosso primeiro campo missionário é o nosso lar, é a nossa casa. As primeiras pessoas que a gente ganha são as pessoas que compõem a nossa família. E esse homem, o texto está dizendo que ele era um homem devoto, temente a Deus, como era também a sua família. Ele inspirava temor
ao Senhor através da sua vida, ele passava isso para as pessoas que faziam parte da sua família, da sua casa. Então ele era esse líder exemplar. Além de tudo, a gente pode afirmar que esse homem, apesar de não ter ainda tido uma experiência com Jesus, ele era uma pessoa totalmente influente. Ele era uma pessoa que influenciava pessoas. Ele era uma pessoa que, onde ele passava, ele deixava a sua marca. Ele não deixava uma marca qualquer, mas deixava uma marca de reputação. Olha o que o texto diz. Primeiro, no versículo 2, diz que ele era temente ao Senhor, como também toda a sua casa. Não era parte da família, não. Ele influenciou toda a sua família. Então, quando os seus familiares olhavam para ele, via nele um exemplo de pessoa, um homem que temia a Deus, e essas pessoas passaram a temer a Deus por conta do exemplo que representava Cornélio na sua casa. E eu fico pensando, qual é o legado que nós temos deixado? O que é que eu represento para a minha casa, para a minha família, para a minha igreja, para a sociedade onde eu vivo? Como é que eu inspiro essas pessoas? Será que eu posso desejar que elas sigam os meus passos? Será que eu quero que as minhas filhas sejam o que eu sou para Deus, o que eu sinto por Deus? Então, Cornélio era essa pessoa que influenciava pessoas. No versículo 7, olha o que diz o versículo 7 do mesmo capítulo 10. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. E um soldado devoto, no meio dos seus soldados, no meio dos seus servos, dos seus auxiliares, ele buscou tanto a presença de Deus, ele temia tanto ao Senhor, que pessoas que estavam sob sua liderança, além de sua casa, passaram a se tornar também devotos do Senhor, por conta da influência que esse homem exercia nas pessoas. Mas tinha mais. No versículo 22, do mesmo capítulo 10, olha só o que diz a palavra. Aqui são os servos dele que estão falando, são os soldados. Eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ele ouça a sua mensagem. Olha só o que os seus soldados, os seus auxiliares estão testemunhando sobre a sua pessoa, sobre a pessoa de Cornélio. Eles estão dizendo que ele é um homem devoto e temente. Os auxiliares dele enxergavam isso na pessoa do Cornélio. Olha, aquele homem é um homem devoto, aquele homem é um homem temente a Deus. E é fácil, querido, você reconhecer uma pessoa que teme a Deus. Ela não precisa dizer que é temente, ela não precisa abrir a boca. A sua vida, a forma como vive, a forma como age, já diz se ela é uma pessoa que teme a Deus ou não. E hoje é muito fácil a gente avaliar isso, até mesmo porque as redes sociais, elas falam muito daquilo que a pessoa é. Então, Cornélio era um homem que influenciava outras pessoas, e os seus auxiliares estão sendo influenciados e estão dando testemunhos. Olha, esse homem é muito respeitado por todos os judeus. Os judeus, a nação a qual estava debaixo do jugo dos romanos, nação essa que ele, como comandante, ele subjugava também.
as pessoas, os judeus, respeitavam, todos os judeus respeitavam esse homem, porque ele tinha uma conduta, ele tinha uma forma de ser, de agir, que inspirava confiança nas pessoas. Mas tem mais. Esse homem, apesar disso tudo, além disso tudo, ele era um homem pronto a obedecer ao Senhor. No versículo 7 e 8, diz o seguinte, versículo 7 e 8. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Assim que o anjo saiu, ele não deixou para o outro dia, ele não deixou para uma outra hora, para um outro momento, para uma outra ocasião. Assim que ele recebeu a ordem do anjo, ele enviou os seus auxiliares. E qual foi a ordem? O anjo disse: olha, as tuas esmolas, as tuas orações, elas chegaram ao céu, o teu estilo de vida está sendo observado, tu é um homem conhecido na terra e no céu. Agora vai procurar o evangelista, vai procurar Pedro, vai procurar o discípulo, o apóstolo. Você precisa ouvir a palavra de Deus para transformar sua vida, para ser alcançado pela graça, pela misericórdia, pela salvação do Senhor Jesus Cristo. E ele, assim que o anjo saiu, ele prontamente chamou seus auxiliares e enviou para Jope, porque essa era a ordem que ele havia recebido do Senhor. Então ele era um homem pronto a obedecer, não tinha dificuldade de obedecer a Deus. Irmão, uma pessoa que não tem dificuldade de obedecer a Deus, ela não tem dificuldade de obedecer mais ninguém. Porque se ele obedece a Deus, que ele não vê, ele obedece ao homem prontamente também. Porque ele entende que o homem, em muitas ocasiões, na verdade, são revestidos de autoridade, então ele obedece. Então, o Cornélio era esse homem. Outra coisa, Cornélio era um homem sedento pela palavra, querido. Esse homem tinha fome da presença de Deus. Esse homem tinha sede. Esse homem tinha vontade, gana de conhecer a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 24 e o versículo 33 do mesmo capítulo 10 do livro de Atos. Diz assim o versículo 24: chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Versículo 33 diz assim: assim mandei buscá-los de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Isso é um homem de fé, querido. Um homem, quando ele mandou buscar Pedro em Jope, que estava na casa de Simão, o curtidor de couro, ele já ficou aguardando, mas não ficou aguardando sozinho não. Ele já reuniu os seus parentes, a sua família, ele reuniu amigos íntimos, ele fez uma verdadeira célula. A fé dele diz o seguinte: eu já vou esperar aqui com essas pessoas, porque eu sei que Pedro virá. Eu sei que ele vai vir e ele vai trazer a palavra de Deus, e eu quero conhecer o que Deus tem para me dizer. Então era um homem que tinha sede da palavra, do conhecimento da palavra. Agora, eu posso dizer também, segundo esse mesmo texto que nós acabamos de ler, que ele era um homem que compartilhava a palavra do Senhor. Querido, ele não esperou sozinho não. O texto diz no versículo 24 que ele reuniu toda a família e os amigos mais íntimos, as pessoas que ele tinha contato. Esse homem já se tornou um evangelista mesmo antes da sua conversão. Ele falava do amor de Deus para as pessoas, ele contou o seu testemunho, ele falou da sua experiência com o anjo do Senhor. Um homem que já tinha experiência com Deus, muito antes da sua conversão. Um homem que já tinha história para contar das suas experiências com Deus. Coisa que muitas vezes a gente olha, irmão, e pessoas são cruas muitas vezes.
elas não têm vida com Deus, elas não têm história para contar, elas não têm testemunho de vida. E Cornélio era essa pessoa que mesmo antes da sua conversão, ele tinha algo para falar da parte do Senhor. Queridos, agora, apesar de tudo isso, um homem que, apesar de todo o currículo que foi apresentado até aqui, ele ainda não era salvo pelo Senhor Jesus. No versículo 4, 5 e versículo 48, eu vou reler aqui o 4 e o 5 e ler o 48, diz o seguinte: temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Olha que as nossas esmolas e as nossas orações estão sendo registradas na memória do Senhor. É bom que você lembre disso, que aquilo que você fala para Deus fica guardado na memória do Senhor. Agora, envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. O anjo está dizendo assim: querido, você é um homem de oração, você é um homem generoso, você é um homem que tem um coração disposto a ajudar as pessoas, mas você precisa conhecer o verbo vivo que veio do céu. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer o evangelho da salvação. Apesar de todas as qualidades que ele tinha, ele ainda não conhecia o evangelho da salvação, e ele está sendo instruído pelo anjo do Senhor a buscar Pedro, a mandar buscar Pedro para que pregasse para ele. Amados, por que o anjo não pregou? Por que o anjo mesmo não falou do evangelho para Pedro, para Cornélio? Porque pregar a palavra é uma tarefa nossa. Pregar a palavra é uma tarefa humana. Os anjos não vão fazer isso. Quem vai fazer isso é eu, é você, é a igreja do Senhor. São os santos, os eleitos, os salvos é que vão se empenhar nessa tarefa de pregar a palavra de Deus. E ele está sendo instruído a buscar essa palavra, a trazer Pedro até ele, para que ele ouça o evangelho da salvação. Amados irmãos, uma vez que ele ouviu a pregação de Pedro, Cornélio toma a decisão mais correta na sua vida. Está registrado no versículo 48, quando diz assim, capítulo 10, 48. Pedro olha para ele e fala assim: o que é que eu posso fazer? Você quer batizar, você está convicto, você está consciente e não tem nada que impeça você de ser batizado. Aí Pedro fala assim: então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Irmãos, olha só que coisa tremenda. Esse homem respeitado não somente dentro da sua casa, mas fora da sua casa, não somente lá fora, mas também dentro da sua casa. Um homem respeitado pelas pessoas, pelos seus soldados, um homem graduado, um soldado graduado, bem conceituado, um homem generoso, um homem que estava orando, querido. A palavra diz que era 3 da tarde, ele estava num período de oração, provavelmente ele já tinha passado pelo período da oração da manhã. Era um homem que tinha devocional diário com Deus, mas ainda assim não era batizado, ainda assim não conhecia o evangelho da salvação, e o anjo instrui ele a mandar buscar Pedro, para que ouvisse a palavra de Deus, para que, uma vez ouvindo a palavra de Deus, gerasse fé no coração dele, e ele fosse alcançado pela salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido, não adianta, às vezes a gente pensa que basta ser uma boa pessoa, basta não ter vícios. Eu imagino que esse homem não tinha vício, a Bíblia não diz nada, mas eu imagino que ele não tinha vício. A gente sabe que ele era um homem generoso, um homem comprometido com a oração, com o devocional, mas não era salvo ainda. Ele precisava passar pela conversão, ele precisava passar pela experiência da salvação. Então, amados, isso nos ensina que
A coisa mais importante que nós temos que fazer na vida é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E ser um exemplo dentro de nossa casa, para a nossa família, para a sociedade de uma forma geral. Então essa foi a experiência de conversão de Cornélio. Um homem que deixou um legado, um homem que aonde passou, ele deixou uma marca que influenciava as pessoas à sua volta. Que assim seja na sua vida. Que essa história possa ter lhe trazido inspiração e que você seja alcançado, como Cornélio também foi alcançado pela palavra da salvação. Oremos ao Senhor nosso Deus. Santo e amado Deus, coloco diante de Ti, meu Deus, esse momento, essa palavra, a Tua palavra, Senhor, que era para ter sido ministrada durante o culto ao vivo, Senhor, mas nós tivemos que gravar. Mas eu creio que ela vai surtir o mesmo efeito, meu Deus. Vai alcançar da mesma maneira que o coração de Cornélio foi alcançado pelo evangelho ali, pregado por Pedro a ele. Essa palavra hoje, ela vai encontrar morada, ela vai encontrar abrigo no coração daquele que está ouvindo agora e vai ser impactado, meu Deus. E vai ser alcançado pela Tua salvação, meu Deus. E vai se tornar cidadão do céu, como Cornélio se tornou através da crença no Senhor Jesus, da fé, através do batismo, meu Deus, e através da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Que assim seja na vida dessa pessoa, para a glória do Teu santo nome, e que você diga amém. Graça e paz, queridos, e até domingo, com o retorno dos cultos presenciais. Teremos 2 cultos, um culto às 17 e outro culto às 19 horas. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Graça e paz, e tenha uma boa noite.